Fala pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o metformina, ou glifage, né? Sobre sua história, como ele funciona, como ele ajuda, em nosso organismo, interações medicamentosas e os efeitos colaterais. Bom, fique conosco aqui para você entender sobre esse medicamento muito utilizado no tratamento de diabetes. Bem-vindos ao canal, galera, mais um vídeo, aqui estamos para trazer um assunto muito procurado, sem dúvida que vai ajudar muita gente. O assunto de hoje é metformina. Como nós sabemos, a quantidade de diabéticos no mundo, no Brasil, é enorme. E esse vídeo eu acredito ser relevante, visto que é um medicamento muito utilizado, inclusive faz parte do programa na farmácia popular, onde as pessoas têm acesso de forma gratuita. Mas coloque aí nos comentários que medicamento que você quer ver aqui. Coloque aí, nós podemos ver, trazer, entender, até te explicar aquilo que você não sabe, aquilo que você tem dúvida. Me diga aí, que nós vamos colocar, interagindo lá nos comentários. Vamos entender um pouco mais sobre a história desse medicamento, sobre a metformina, como ela é utilizada hoje e, claro, de onde ela veio. Esse medicamento da metformina, ele tem ação antidiabético e também ele pertence à classe das biconidas. Classes e medicamentos andam juntos. Nós vamos entendendo ao decorrer de cada medicamento, nós podemos ver aqui as classes que eles fazem parte. A sua história, do metformina, ele remonta à década de 20, quando os cientistas eles descobriram que extratos de plantas, como a Garliga officinalis, eles possuíam as propriedades hipoglicêmicas. Em 1957, a metformina foi sintetizada pela primeira vez por um grupo de pesquisadores franceses, foi liderado por Jean Stern. No entanto, o uso clínico da metformina como tratamento para diabetes só começou a se desenvolver nas décadas seguintes. Já em 1950, a metformina foi introduzida na Europa, mas sua popularidade somente aumentou significativamente na década de 70, justamente após os estudos clínicos demonstrarem sua eficácia no controle da glicemia. Mas principalmente após a década de 70, os estudos eles demonstraram que, de fato, esse medicamento ele tinha um controle, uma eficácia no controle da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. Esse medicamento passou a ser um dos mais prescritos para o tratamento de diabetes no mundo. Esse medicamento, a metformina, ela continua até hoje sendo um sucesso, sendo amplamente utilizado como uma ação, como um medicamento no tratamento da diabetes. Seu sucesso e relevância, nós sabemos, em relação no tratamento dessa condição, contribuíram para o seu reconhecimento e utilização por todo o mundo. De forma mais resumida e simplificada, eu vou dizer como ela funciona, e depois de uma forma mais detalhada. De forma mais resumida, a metformina, ela faz parte, claro, como eu disse antes, do grupo biconidas, e ela atua principalmente reduzindo a produção de glicose pelo fígado e melhorando a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos. E no caso da metformina, ela também pode diminuir a absorção intestinal de glicose. Esse fármaco ele reduz os níveis de glicose, principalmente diminuindo a ação da gliconeogênese hepática, o que leva a um declínio médio nos níveis de insulina e também promove a captação da glicose no músculo. Só de ter contado para você até aqui, eu acredito que eu já mereço a sua curtida. Bom, lembrando que a sua curtida é muito importante para o crescimento do canal e fará com que esse vídeo, que o sistema do YouTube entenda e faça a recomendação desse vídeo para mais pessoas, então ampliando assim o nosso alcance. É isso que nós precisamos de você. Agora um pouco mais detalhado no mecanismo dele. Vamos lá. Esse mecanismo de ação envolve diferentes processos farmacodinâmicos. Já em relação à redução da produção hepática de glicose, a metformina ela age inibindo a enzima gliconeogênese, que ela é responsável por sintetizar a glicose a partir do substrato não glicídios, como os aminoácidos e ácidos graxos. Também a inibição dessa enzima ela leva a uma diminuição na produção de glicose pelo fígado, reduzindo assim a quantidade de açúcar liberado na corrente sanguínea. Mas além disso, um possível mecanismo
é de que a metformina também ela seja capaz de aumentar a captação e também a utilização de glicose pelos tecidos periféricos, como músculos, né, em relação ao nosso corpo no geral, ao aumentar a sensibilidade à insulina. Ela também atua ativando uma enzima chamada AMP quinase, ou AMPK, que desempenha um papel fundamental no metabolismo energético celular. Com a ativação da AMPK pelo metformina, isso se leva a uma série de efeitos metabólicos, incluindo o aumento da captação de glicose pelas células musculares e também a utilização de gordura como fonte de energia. Creio que você se deparou já em alguma vez, né, em relação com a liberação modificada da metformina, como no caso aí vamos colocar o Glifage, né, de liberação simples, né, ou o Glifage XR, é muito conhecido, né, que devido ele se deve à sua liberação modificada. Eu pensei também em trazer sobre essas mudanças para você também entender um pouco mais, às vezes até mesmo por qual motivo se deve a essa liberação modificada no tratamento diário da diabetes e talvez como isso te beneficia. A metformina, que é o nome genérico, tá? É o nome da forma, está disponível em diversas formas de liberação modificada, incluindo os comprimidos de liberação prolongada. Essa formulação ela permite que o medicamento seja liberado gradualmente ao longo do tempo, proporcionando um efeito mais prolongado. Isso pode ajudar o paciente a reduzir a quantidade de comprimidos ingeridos durante o dia. Já que você tem um medicamento que ele age de forma mais gradual, com mais tempo, você interrompe ali, você retira uma dose que seria no meio, certo? O medicamento você poderia usar a cada 8 horas, você vai usar a cada 12. Mas no final do dia você ganha esse benefício aí de evitar usar menos comprimido. Incluem náusea, vômito, diarreia e desconfortos abdominais. Esses efeitos colaterais geralmente ocorrem no início do tratamento e tendem a reduzir com o tempo, né, do uso. Mas no caso, é importante ressaltar que se os sintomas eles se mantiverem ou piorarem, se tornarem mais graves, é importante sim você consultar um médico para uma nova avaliação, né, ou até mesmo um ajuste de dose, ou até mesmo uma substituição do medicamento. Tá? A ideia é sempre você ter um medicamento que surta um efeito esperado, no melhor tempo esperado, com o menor efeito colateral. Tá bom? Aí deve ser avaliado aí pelo prescritor, né, o risco e o benefício do medicamento. Bom, vamos lá para o próximo. Como outros medicamentos também têm, né, eles possuem, não seria diferente também com metformina, tá? E é essencial informar o médico na hora em relação a que você está iniciando o tratamento com alguns medicamentos que você faz uso, para que ele também possa ver, né, entender sobre essas interações, para que ele possa fazer uma substituição do medicamento ou até mesmo um ajuste de dose quando for necessário. Cimetidina, né? Esse medicamento ele é utilizado para tratar úlceras estomacais, mas você também pode aumentar os níveis de metformina no sangue. Isso pode aumentar o risco dos efeitos colaterais associados à metformina. Portanto, ajustes na dose, né, podem ser necessários, como informei, ou quando o uso associado com cimetidina. Também temos aí os diuréticos, alguns deles, né, do grupo aí do diurético de alça, como furosemida. Eles podem aumentar o risco de acidose lática, quando usados em combinação com metformina. Isso ocorre porque esses medicamentos eles podem afetar a função renal e também interferir na eliminação adequada do metformina. Mais uma aí que você deve ficar atento, tá? E também os corticoides, muito utilizado em relação amplamente, né, como início de tratamento, até mesmo de forma crônica, por muitos pacientes diabéticos também, e aí vale a atenção. Deixei isso aí para colocar um pouco mais detalhado, tá? Que acredito que isso aí tem um peso muito grande em relação aos pacientes diabéticos. Vamos lá. Os corticoides, como exemplo, prednisolona, dexametasona, eles podem aumentar os níveis de glicose no sangue. Isso pode levar a um controle menor, né, menos eficaz da diabetes. E é possível que seja necessário ajustar a dose da metformina e também realizar outras intervenções para controlar de forma adequada os níveis de glicose quando os corticoides forem utilizados. Os medicamentos também que afetam a função renal, como os anti-inflamatórios. Esses sim, eles devem também ter seu peso, né, sua relevância
destacada, visto que esses medicamentos, né, como os AINES e também alguns antibióticos, podem aumentar o risco de acidose lática, assim como furosemida, quando usados associados com metformina. Por isso é importante monitorar a função renal e também ajustar a dose da metformina se necessário ao utilizar esses medicamentos em conjunto. Porém, também é fundamental destacar que são apenas alguns exemplos, né, desses medicamentos, né, de interações que eu trouxe. Não dá para ficar trazendo todos assim, mas esses são alguns dos temas, assuntos que eu creio que sejam mais relevantes. Conhecendo um pouco mais sobre a forma de uso desse medicamento, lembrando, ele é de forma individualizada e deve ser prescrito por um médico, e levando em consideração fatores como idade, função renal e controle glicêmico, e até mesmo interações medicamentosas. Mas, geralmente, a dose inicial é baixa, né, e ela vai aumentando de forma gradativa para reduzir assim, os efeitos colaterais e a maior eficácia. Mas é também importante seguir as instruções do médico e não ajustar a dose por conta própria, pois eu já vi muito isso acontecer por conta própria por achar que não está funcionando e ela mesmo aumenta, né, ela modifica. Isso pode acarretar problemas muito maiores, tá, em relação à eficácia do tratamento, duração e pior até do quadro. Interações com alimento. Sim, nesse caso a metformina ela é tomada geralmente com alimentos para reduzir assim o efeito, né, dos efeitos indesejáveis gastrointestinais, como náuseas e diarreia. E até o dia de hoje a metformina ela continua sendo amplamente utilizada como uma das opções, né, de primeira escolha no tratamento da diabetes, devido à sua eficácia, o seu perfil de segurança, tá? E claro, o baixo custo também se conta muito. O seu sucesso e também a sua relevância no tratamento, devido à sua eficácia, né, contribuíram para o seu reconhecimento e utilização por todo o mundo. E aí, você gostou? Então curta, compartilhe esse vídeo, coloque lá nos comentários se você utiliza esse medicamento e se você sabe dessas interações. Até mesmo se tiver outras interações, coloque aí, tá? Para que a gente também possa estar interagindo. Que lembrando, eu trouxe algumas, mas existem muitas outras. Tá? O vídeo fica muito longo se colocar todas as possíveis interações. Então, te vejo no próximo vídeo, tá? Até mais, em segundos estaremos lá. Fui!